E novamente o Adriano está aqui conosco. Obrigado por estar na hora da nossa casa. Essa gentileza da oração. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. A gente sempre grava por onde né? Tá bom. Boa noite, meus amigos e irmãos neste momento. Possa ser uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que retornamos a essa casa de oração e trabalho, que nos é muito cara, que nos acolhe tão bem. Esperamos que na noite de hoje, como já adiantou o nosso irmão, nós possamos sair daqui melhores do que estamos chegando. Principalmente com o firme propósito de colocar em prática os ensinamentos sobre os quais refletiremos hoje do Evangelho à luz da doutrina espírita. E para facilitar então a nossa conversa da noite, que estejamos todos unidos num só pensamento, num só sentimento de crescimento espiritual, eu convido a todos para que se mantenham em pensamentos unidos na espiritualidade amiga e enderecemos ao nosso Criador a singela oração de agradecimento pelo dom da vida, por aqui estarmos reunidos em Teu nome, Pai, para juntos colhermos os frutos preciosos do Evangelho que nos auxiliarão em nossa jornada. E por tanto amor, por tanta misericórdia que tem para conosco, nós te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, no pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre esse mundo de desterro, distante de tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, na noite de hoje, nós gostaríamos de relembrar um assunto que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Neste capítulo, Kardec teve por bem trazer à baila o maior mandamento. Ele inicia o capítulo 11, cujo título é Amar ao próximo como a si mesmo, com um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Aquela passagem em que, mais uma vez, Jesus sendo tentado pelos fariseus, é questionado sobre qual seria o maior mandamento. E Jesus, de forma direta, responde: o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que lhe é derivado, amar ao próximo como a si mesmo. Já dando o fundo do que seria trabalhado neste capítulo, a lei do amor, baseada nesse amor incondicional ao Criador e ao desdobramento. Quem ama o Criador ama a criatura também, o amar ao próximo como a si mesmo. E Kardec, ao comentar essa passagem, ele também traz aquele ensinamento do Cristo, né? O que representa esse amar ao próximo? É fazer a ele aquilo que gostaria que te fosse feito. Aí resume-se a máxima da caridade. Todavia, quando nós continuamos o estudo desse capítulo, o próximo assunto, também contido no Evangelho de Mateus, capítulo 22, só que agora lá anteriormente, nos versículos de 22 em diante, é a passagem em que também Jesus é questionado por doutores da lei sobre a licitude ou não de se pagar o tributo a César, naquela famosa resposta que ele dá àqueles irmãos do dar a César o que é de César. Ora,
Por que será que estaria inserido nesse capítulo de amar ao próximo como a si mesmo a questão do tributo, do dar a César, do que é de César? Num primeiro momento, sou um pouco estranho, né, o conteúdo, mas nós veremos que tem tudo a ver. Há uma relação íntima entre o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus com o amar ao próximo. Mas antes de adentrarmos na questão moral do ensinamento de Cristo, é importante nós relembrarmos um aspecto que Kardec nos alertou lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, na introdução do Evangelho, ele nos disse que os Evangelhos, de uma forma geral, trazem como tema 5 assuntos. Eles dizem que trabalha-se os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para se estabelecer os dogmas da igreja e também o ensino moral de Cristo. E aí Kardec faz a seguinte reflexão: olha, esses 4 primeiros temas são bastante polêmicos, trazem muitas discussões. Então, o objeto exclusivo desta obra Evangelho segundo o Espiritismo será o aspecto moral do ensino de Cristo. Ótimo. Então está delimitado o que será abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto moral do ensinamento de Cristo. Mas em nenhum momento Kardec disse que aqueles outros 4 temas não trariam o ensinamento. Em nenhum momento ele disse isso. Ele disse que, olha, vamos evitar de falar sobre esse, porque eles geram muita discussão e não queremos gastar muita energia com isso. Vamos nos ater ao ensinamento moral. Mas sempre que possível, se nós tivermos condições de investigar aqueles outros 4 temas, sem nos perdermos em divagações que não eram nada, com certeza nós vamos adquirir ensinamentos profundos. E não podia ser diferente, porque os irmãos lembram lá no Livro dos Espíritos, quando na questão 625, Kardec indaga qual seria o tipo mais perfeito que Deus nos teria oferecido para servir de modelo e guia. E a resposta veio Jesus. Olha a profundidade da indagação. Quem Deus nos teria oferecido como modelo, guia? Então são 2 coisas diferentes. Eu posso ser um guia, mas estar longe de ser um modelo. O guia é aquele que aponta a direção, que passa instruções, mas que não necessariamente ele segue essas instruções ou esses caminhos, né? Então eu tenho um guia turístico que pode me dar todas as dicas de o que eu posso fazer, o que eu devo fazer em determinado lugar, mas ele praticamente talvez nem conheça tudo aquilo que ele te passa, né? Não, Kardec foi além. Eu quero saber guia e modelo. Aí modelo já é algo que deve ser copiado, merece ser copiado. Então, o Evangelho, o ensino moral, é sem dúvida nenhuma o guia que Jesus nos trouxe. E ele em si é o modelo. Então, sempre que nós conseguirmos observar a postura do Cristo em todas as circunstâncias da sua vivência aqui na Terra, com certeza nós vamos tirar profundas lições. E não foi diferente neste capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os 2 trechos dos Evangelhos de Mateus e de Marcos que ele traz mostram uma postura parecida do Cristo. A primeira, como eu disse, quando questionado, tentado pelos fariseus, questionado sobre qual seria o maior mandamento, ele, de uma forma direta, respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo seria esses maiores mandamentos. Por quê? Porque isso já estava nas Escrituras, não era motivo de controvérsia ou de querer que Jesus se colocasse em contradição. Não, porque tanto lá nas Escrituras do Levíticos e Deuteronômios extraía-se essa informação do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus não mostrou nenhuma contradição, ele só resgatou o que a lei já dizia. Todavia, nessa segunda passagem, em que
os fariseus já perceberam que estava difícil de pegar Jesus numa armadilha e fazer ele cair em contradição, eles se reuniram apartadamente e decidiram mandar os seus discípulos, juntamente com os herodianos, para questionar Jesus sobre o tributo, a licitude de se pagar o tributo a César. Primeiramente, havia aí uma certa armadilha sendo criada, como dissemos, para que Jesus entrasse em contradição. E os fariseus não foram pessoalmente fazer a pergunta, eles mandaram os seus discípulos. Por quê? Porque se eles fossem pessoalmente, eles seriam facilmente identificados diante da multidão, por conta até da vestimenta, da postura, facilmente detectáveis. Então eles poderiam, olha, se eu quero enganar aquele que se diz mestre, Messias, então eu vou mandar alguém que não seja suspeito, para que ele não fique na defensiva. Então por isso que eles mandaram os discípulos. Mas eles foram além, mandaram junto com os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram judeus dissidentes que tinham na sua postura o apoio a Roma, porque a época a Judéia dominada pelo Império Romano, esses herodianos, eles acreditavam que aquilo era benéfico, porque tinha a proteção de Roma e todas os avanços, tudo que Roma proporcionava, eles entendiam que era vantajoso, então eles apoiavam o Império Romano. Então, os discípulos dos fariseus representavam o povo judeu e os herodianos, esses judeus dissidentes que defendiam Roma. Então, ao questionar Jesus sobre a licitude de se pagar o tributo a César, ele já imaginava, olha, se ele responder que é lícito pagar, eles vão de encontro chocar-se com os judeus, que se sentiam explorados e que aquilo era injusto, e ele ia ficar mal visto pelo povo judeu. Por outro lado, se ele dissesse que não é lícito pagar os impostos, os herodianos, imediatamente defensores do domínio romano, reportariam isso com certeza a Roma, e ele seria o quê? Ele seria mal visto agora por Roma, e muito provavelmente seria perseguido e condenado por isso. Então, na interpretação dos fariseus, Jesus não tinha escapatória. Mas aí vem a questão da observância da postura do Cristo. Jesus, percebendo aquela malícia daquela situação, ele já adverte quando questionado sobre a licitude da cobrança do tributo. Hipócritas, por que me tentais? Mostrar-me aí a moeda que é usada para pagar o tributo. E assim que eles apresentam a moeda, Jesus questiona: de quem é a esfinge e a inscrição que estão nesta moeda? E eles respondem: de César. E Jesus sabiamente: ora, então restitua-se, dê a César o que é de César, e não deixa de dar a lição preciosa, mas dê a Deus o que é de Deus. Admirados com a sabedoria da resposta e sem saber como resolver isso, eles simplesmente vão embora, porque eles agora que foram colocados numa situação que não tinha escapatória, porque Jesus foi sábio e justo. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No aspecto da postura de Cristo, o que isso tem a nos ensinar? Ora, quando nós somos colocados em situações polêmicas que podem nos levar à contradição, primeiro, a segurança. A partir do momento que nós estamos seguros dos nossos valores e examinamos o fundo do comportamento daqueles que de alguma forma querem nos tentar, nós já sabemos como nos posicionar. Então vocês percebem nitidamente que os fariseus, quando armaram essa armadilha para com Cristo, quando eles iniciam a indagação com o mestre, eles não vão de forma direta, eles já começam assim: mestre, sabemos que dizeis a verdade, que você não tem privilégio para com ninguém, para com nenhuma classe,
que és verdadeiro, então nos diga se é isso. Então, eles já começam a bajular, né? Já começam a querer pegar pela vaidade Jesus. E olha, com Jesus isso não vai dar certo. Mas às vezes com aqueles que são mais fracos, vaidosos, orgulhosos, egoístas, quando se começa com esse discurso, a pessoa se enche e deixa de prestar atenção às vezes naquilo que ela vai falar. Ela se enche de orgulho e já dá uma resposta às vezes para uma pergunta que não é uma resposta que o interlocutor precisaria ouvir. É uma resposta que ele, para inclusive se engrandecer ainda mais, dá para querer mostrar que é sábio, que é inteligente, e ele não se atenta que às vezes ele está sendo colocado numa armadilha. E nós enfrentamos isso às vezes no nosso dia a dia. E Jesus nos ensina a ter calma, ter paciência, ter tranquilidade, serenidade, avaliar o que está sendo questionado de cada um de nós antes de dar uma resposta. E hoje o mundo ele é tão acelerado, né? Celular, o pessoal está lá nas redes sociais, eu só vejo minhas filhas lá fazendo assim, né? Mas o que vocês estão vendo? Ah, estão lendo? Poxa, como vocês estão lendo? Eu não consigo imaginar o que vocês estão lendo, aí fazendo assim com o dedo. Aí só vê aqueles recortes, as manchetezinhas e tomam aquele recorte como uma verdade absoluta e já propaga aquilo sem ter a calma que Cristo nos ensina de investigar a fundo o que está por trás, antes de se posicionar, antes de se comprometer. Né? Olha, Jesus já nos ensinava isso há mais de 2000 anos. E a gente não se atentou a essa questão da postura de Cristo. Houve um autor norte-americano, ele é um pastor da igreja cristã, lá em Los Angeles, na Califórnia, Tom Hughes. Ele é um estudioso das Escrituras e do Novo Testamento. Ele escreveu uma obra, cujo título em tradução livre seria Curioso: o inesperado poder de uma vida regrada por perguntas. E ele resgata uma frase lá de Oscar Wilde: para dar respostas, todo mundo é capaz, mas para fazer as verdadeiras perguntas é preciso um jeito. A nos indicar que, às vezes, uma pergunta bem feita é muito melhor do que uma resposta. E Jesus já mostrava isso no seu proceder. Esse autor, nesta obra, ele investigou essa metodologia de Jesus de responder quando indagado, seja pelos doutores da lei, pelos seus apóstolos, em 183 questões que esse autor conseguiu levantar, que foram feitas de forma direta nos 4 evangelhos a Jesus. Quantas será que Jesus respondeu de forma direta também? Alguém faz ideia? Olha, ele levantou lá, olha, tem 183 questões nos 4 evangelhos lá sinóticos que foram feitas de forma direta ao Cristo. Dessas 183, quantas os irmãos acham que ele respondeu de forma direta? Uma eu já dei aqui, que é justamente essa aqui. Qual o maior mandamento? De forma direta, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantas mais os irmãos acham que dentro desse universo de 183? Olha, só mais 3. Ou seja, no total, só 4 questões ele respondeu de forma direta. As outras 179, ele respondeu ou em forma de parábola, ou com a redação, ou seja, uma outra pergunta, ou com uma frase, uma sentença enigmática. Então, Jesus, ele sabia avaliar qual seria a melhor forma de responder a indagação, qual seria a melhor forma que ela traria o maior aprendizado e ficaria consolidado aquele ensinamento. E a gente às vezes não se preocupa com isso. Então temos muito a aprender com essa postura do Cristo. E o que dizer sobre, aí sim agora, a essência deste ensinamento que ele respondeu dessa forma de redação? Ele respondeu com uma outra pergunta, né? O que está aí na moeda? Quem que é esses filhos? De quem que é essa inscrição? De César. E quando ele responde, dai a César então o que é de César, e a Deus o que é de Deus,
ele mais uma vez nos apresenta a dualidade da nossa existência. O dai a César é simplesmente a vida material. E o dai a Deus a verdadeira vida, a vida espiritual. Então, enquanto espíritos imortais vivenciando uma experiência encarnatória no mundo material, e enquanto no mundo material, sim, nós devemos cumprir com a lei que rege esse mundo material, que está expresso no dar a César o que é de César. Porque se nós estamos no mundo material, necessário se faz a lei dos homens para regrar as relações nesta sociedade, sob pena de se instaurar um caos. Porque ainda espíritos imperfeitos que somos, e que o egoísmo e o orgulho ainda são as nossas maiores chagas, se deixássemos tudo acontecer por nossa vontade, haveria uma lei para cada um. Isso aqui seria o caos total. Então, necessário se faz a convenção das leis dos homens para que haja um mínimo de controle na sociedade. Então, se instituiu-se essa lei, é lícito que se cumpra essa lei. E uma delas, por exemplo, é a questão do tributo. Ninguém está a falar aqui se é justo ou injusto. É simplesmente uma questão de legalidade. Ora, está na lei, é legal. Se é justo ou não, aí extrapola para o outro aspecto, que é dar a Deus o que é de Deus. Nós não podemos alegar questões divinas para deixar de cumprir a lei dos homens, achando que nós temos o veredito final sobre as questões das leis humanas. Não. Quando as leis humanas estão representadas na dai a César o que é de César, quando elas refletirem as leis divinas, que está no dar a Deus o que é de Deus, não haverá mais nenhuma divergência de opiniões, nenhuma confusão entre o que é lícito, ilícito, justo e injusto. Por quê? Porque a lei de Deus, a lei divina regida pela lei de amor, justiça e caridade, ela, a partir do momento que ela estiver espelhada na lei dos homens, não haverá mais dissidência nenhuma. Outro detalhe importante que a gente tem que observar nisso: quando a lei dos homens refletir a lei de Deus, e isso Paulo já falou na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, 22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os santos da casa de César, a nos dizer que, ora, também na casa de César, nas relações materiais, tem sim aqueles que já entenderam, para que essas relações materiais sejam as melhores possíveis, elas têm que estar embasadas nas leis de Deus, nas leis divinas. E esses deuses santos da casa de César, eles, sem dúvida nenhuma, representam o futuro, o objetivo a que nós almejamos, é que as leis dos homens reflitam as leis de Deus. Porém, Jesus teve que fazer essa advertência de dar a César apenas, ou seja, privilegiar tudo nas questões materiais, focar as nossas energias, dedicação, tudo exclusivamente para as coisas materiais, e nos esquecemos de nos dedicar a Deus, às coisas divinas, às verdadeiras coisas que devemos dedicar o nosso tempo, a nossa energia. Sendo que, se elas já se conversassem, uma seria natural, a vivência da outra. Eu, ao pagar o meu tributo, e aí agora a gente começa a entender por que essa lição está dentro do amar ao próximo como a si mesmo. Ao pagar o meu tributo, eu pagaria porque eu sei que eu estou cumprindo a lei dos homens, mas se essa lei dos homens ela já está em consonância com a lei divina, eu sei que aquele tributo seria muito bem aplicado em auxiliar o próximo. Então, quando eu cumpro a lei de César, eu estou fazendo o quê? Eu estou cumprindo o meu dever para que o direito do outro seja também
acolhido. Porque numa sociedade em que um dia, e isso na verdade acontecer, que a lei do homem ela está 100% em consonância com a lei divina e não mais para privilegiar certas classes, ela vai atender o mandamento maior da lei de amor. Porque tudo que eu fizer em nome da sociedade, cumprir as minhas obrigações, eu estarei de alguma forma mostrando meu amor ao próximo, porque eu estou o quê? Fazendo valer os direitos dele também. Por exemplo, a gente está numa situação aqui que está acontecendo uma série de situações com o meio ambiente, as queimadas, que estão trazendo um prejuízo assim, absurdo em questões ambientais, saúde e tudo mais, econômicas, que às vezes, a grande maioria das vezes, é provocada por quê? Pelo descumprimento de uma lei do homem, que diz que é proibido você atear fogo em determinado lugar, em determinada situação, jogar cigarro na rodovia. É proibido, é uma lei do homem, mas que ela tem um reflexo absurdo na lei de Deus, porque a partir do momento que você gerou prejuízo, você prejudicou o seu próximo, de alguma forma. Não é verdade? Então, se nós cumprimos a lei do homem, nós também estamos, sem dúvida nenhuma, amando o nosso próximo. E é por isso que Kardec colocou no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o dar a César o que é de César. Porque quando nós cumprimos a lei, sem dúvida nenhuma, estamos amando ao próximo. E não nós podemos nos valer das questões de religião para deixar de descumprir essa lei. Aí alguém poderia perguntar, mas Adriano, mas tem coisas que são patentes, que são injustas. Então aí acho que eu tenho o direito de não fazer, ou deixar de fazer. Ora, muito antes disso, nós temos a obrigação maior de mudar a nós mesmos. Não só a nós, mas aqueles, fazer a escolha melhor daqueles que nos representam. E Emmanuel, ele foi extremamente perspicaz, ele o exegeta por excelência das lições do Evangelho. Ele nos traz uma lição sobre essa questão, que eu não posso me desobrigar de cumprir a lei de César alegando questões de julgamento meu, não, de forma alguma. Eu tenho que atentar, se eu estou naquela sociedade, eu devo cumprir aquela lei. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar é sempre fazer o meu melhor, e esse fazer o meu melhor também está em fazer com que mais santos estejam na casa de César. Ou seja, escolher homens de bem que nos representem. Muito oportuno isso nesse momento, esse ano que nós estamos prestes a escolher novos representantes, né? Temos que nos atentar a quem estamos escolhendo. Será que aqueles que só vão atender interesses particulares ou aqueles que de fato vão saber dar a César o que é de César, tendo como máxima a lei de Deus no fundo, né? E Emmanuel, eu peço licença para ler essa lição rapidinho, que está lá no livro Pão Nosso, capítulo 102, ao comentar esse trecho do Evangelho, cujo título é Nós e César. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios de religiosos ou de idealismos individuais para se eximir dessas obrigações. Olha aqui, essa aqui é importante. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso de trabalho, boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas.
Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua era. Há decretos iníquos? Foda, se já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores. E não te esqueças de que a melhor posição é a posição do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos de um mesmo Deus. Então, meus queridos irmãos, a reflexão da noite era exatamente essa. Podemos, inúmeras vezes, julgar, né? E Jesus nunca fez isso, nunca julgou. Lembra lá na passagem da mulher adúltera? Quando aqueles que iriam apedrejá-la foram embora, Jesus olha e diz a ela: ninguém te condenou, eu também não vou fazer. Não julguemos. Nós temos sim fazer, como disse o irmão aqui, a nossa parte. Fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que as nossas ações no reino de César representem as leis divinas. Para que nós sejamos aqueles santos na casa de César. E mudar tudo aquilo que nos serve. E aqueles irmãos que hoje nos representam, que eles também tenham essa convicção e que nós saibamos exercer o nosso direito de voto, escolhendo esses irmãos que melhor representarão a comunidade. Então, meus queridos irmãos, eu agradeço a atenção de todos e convido a todos para permanecer em sintonia com a espiritualidade amiga, em oração silenciosa, relembrando aqueles irmãos que não puderam aqui estar, como bem disse José no início das nossas atividades, que estão de alguma forma precisando de uma prece, de uma oração, para que, em comunhão com a espiritualidade amiga, direcionemos a esses irmãos os fluidos benéficos e salutares, que sem dúvida nenhuma revigorarão esses nossos irmãos. E aqueles que ainda necessitam de passe fraterno, tenham a certeza de que, ao entrar na câmara de passe, receberão aquilo que de melhor a espiritualidade tem a oferecer. E se vocês estiverem em consonância com essa espiritualidade, não tenham dúvidas, vocês receberão o que é de César e o que é de Deus também. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem em paz. Até a próxima.